Marcos Feller, no Rio de Janeiro, e Valdemar Kertzmann, em São Paulo. Coordenamos o projeto de aliado do Kelly Institute para o Brasil e Portugal. O Kelly Institute é uma ONG israelense que oferece benefícios adicionais para quem tem a LIA aprovada pela Agência Judaica. Está pensando em fazer LIA? Entre em contato conosco pelo Facebook ou Instagram. Já fizemos diversos outros vídeos com muitos temas diferentes. Procure os temas do seu interesse e assista quantas vezes você quiser. Entre em nosso canal do YouTube ou do Facebook, estão todos lá. Procure por Keren Lei Edidut Brasil ou peçam um link para nós. Um bom café para vocês. Oi, pessoal. Hoje vamos conversar com a advogada Rosette Roimscher sobre contratos e regras de trabalho. Como é muita informação sobre isso, nós vamos dividir em 4 programas. Este será o primeiro programa da série de informações. Bom, oi, Marcos, tudo bem? Rosette, Oi. Como vocês estão? Olá. Oi, Rosette. Boa tarde, tudo bem? Quanto tempo, hein? Pois é. Legal. Bom, a Rosette, ela já fez outras 2 entrevistas com a gente sobre aposentadoria e sobre aliar com pessoas com necessidades especiais, né? Então, já fica aqui uma propaganda para vocês irem assistir os outros temas também, tá? E vamos começar. Para quem está vendo pela primeira vez, Rosette, se apresenta, fala um pouquinho sobre você. Sim, eu sou do Rio de Janeiro, vim para Israel em 2015, sou advogada, revalidei, trabalho aqui como advogada também, e tento ajudar os brasileiros que aqui estão chegando, ou que já estão aqui, com informações práticas do dia a dia, muito importantes para a nossa vida aqui como israelense, né? E Legal. acho que é isso. Rosette, você é advogada notária? Sou advogada notária, sim. Tá. Para quem quiser saber mais também sobre o que é ser um advogado notário, a gente tem uma live, tem uma entrevista falando sobre isso e aconselho que assistam, que é uma função muito importante em Israel que a gente não tem no Brasil. É importante entender a diferença. Sim, desculpa te interromper. O notário aqui é como se fosse o tabelião que a gente tem no Brasil, o vulgo cartório de notas, né? Aqui não existe cartório, tudo que você precisa fazer de documento público, você vai procurar um notário, entendeu? É isso aí. Por isso a importância, pessoal. Então, é importante vocês saberem as funções e já essas diferenças que acontecem em Israel. Obrigado pelo esclarecimento, Rosette. Mas vamos lá, vamos falar sobre trabalho, né? Contrato de trabalho. Então, se puder começar explicando para a gente o que é um contrato de trabalho, né, em Israel e a importância dele. Então, o contrato de trabalho é o contrato que vai reger todas as normas da relação entre o empregado e o empregador. Ali ele vai te dizer qual é o teu salário, qual é a tua função, o teu tempo de trabalho, como vai ser o teu regime de férias, se você tem direito a vale transporte, hora extra, previdência, aquilo ali tudo vai estar esclarecido. Claro que o contrato ele não vai ser mais forte do que as leis de proteção ao trabalhador, mas muitas das informações que a gente precisa, caso tenha alguma lide depois, a gente vai tirar daquele contrato. Infelizmente, aqui a gente tem as pessoas que sabem que você é o Lehadash, que você não sabe bem o hebraico, acabam usando de má fé, não te fazem assinar um contrato sem você saber o que você está assinando, ou você não tem a cópia daquele documento. Então, eu sempre friso para todo mundo, pessoal, mesmo que vocês não tenham uma cópia na hora, tira uma foto pelo celular, ou se você tem dúvida, pede para alguém que já tem experiência aqui na língua, ou um profissional para ler, porque aquilo ali que você está assinando vai te vincular pelo resto do teu trabalho, entendeu? Então, basicamente, o contrato de trabalho é isso. Vão ter lá todas as condições de trabalho e os direitos e deveres do empregado e do empregador. Tá, e teoricamente isso substituiria aqui no Brasil a carteira de trabalho, isso não tem em Israel. Sim, aqui não existe carteira de trabalho, não. E o que combinou estando dentro das regras, o que combinou entre trabalhador e empregador é o que está combinado.
É isso, é o que está no contrato, por isso a importância. Por exemplo, vou te dar um exemplo assim rapidinho. O trabalhador que, vamos dizer, faz o trabalho normal de 8 horas por dia, ele pode fazer 2 horas extras por dia, ok? A priori, ele teria direito a essas horas adicionais, mas tem contratos que tem uma cláusula ali que diz, olha, você vai receber um valor total por todas as horas extras trabalhadas pelo mês. Então, você não vai contar cada hora que você faz, está tudo ali pago, entende? Às vezes a pessoa não sabe dessa diferença. Por isso a importância do contrato de trabalho para a gente saber com antecedência essas informações, entendeu? Tá, e até porque as leis trabalhistas em Israel é muito mais simples do que as leis trabalhistas no Brasil, não é isso? Mais ou menos, não é tão simples, mas não tem nada a ver com o direito brasileiro. Tem muita gente que vem para cá e fala assim, mas no Brasil era assim, esquece o Brasil, porque lá é um sistema, aqui é outro, entendeu? Aqui tem umas peculiaridades diferentes que não existem no Brasil, por exemplo, a obrigação de você recolher previdência privada também, que no Brasil isso não é obrigatório, a parte de aviso prévio também pelo empregado, que no Brasil também não é de praxe, então tem assim umas diferenças que aos pouquinhos as pessoas vão ter que se acostumar, entendeu? É o dia a dia mesmo. Não, legal. E com esses 4 programas aqui, o pessoal já vai chegar em Israel. Acho que vai dar uma boa informação, né? Muito Sim, bom. Uma boa ajuda. Entendeu? Eu sei que eu vou entrar num tema que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas, por exemplo, o formulário 101. Muita gente acha que esse formulário é o contrato de trabalho. Isso não é contrato de trabalho, que fique já esclarecido. O contrato de trabalho é uma coisa, o formulário 101, que lá na frente eu vou explicar para vocês, é outra coisa. Diferente, entendeu? Porque tem muito empregador que fala para o Olha Hadash, não, isso aqui é o teu contrato de trabalho, não é. Entende? Legal. Então, isso para ficar já uma dica para o pessoal. Não, e principalmente para o Oleh Hadash, já entrando até na próxima pergunta, né? O Oleh Hadash, tendo que estudar o Ulpan por meio período, ele vai ter só o outro meio período para trabalhar, né? Sim, aqui em Israel você tem uma gama, assim, fácil de trabalho. Por exemplo, você tem o trabalho integral, você tem o trabalho de meio período, você tem trabalho de turnos, você tem trabalho por hora. Então, você pode se adequar de acordo com o que você vai estudar, né? Muita gente aqui está no Ulpan, ou quem é jovem, que está na faculdade, consegue conciliar dependendo do tipo de trabalho que quer fazer. Entende? E quais são as diferenças? Trabalho integral, meio período? Então, trabalho integral é o que a gente fala, a pessoa que trabalha de 9 às 6, né, 8 horas de trabalho, e pode fazer 2 horas extras por dia. Trabalho de meio período que a gente fala, não vai trabalhar as 8 horas, trabalha 4 horas diárias. Você tem trabalho por turnos, que geralmente são nas fábricas, né? Você tem o trabalho da manhã, da tarde e da noite. Aí você escolhe o período que você quer trabalhar e você tem o trabalho por hora. Geralmente são pessoas que trabalham como acompanhante de idosos ou trabalha como acompanhante de pessoas deficientes e trabalham vinculadas a empresas de acompanhantes que dividem o trabalho por horas. Faxineiro tem, né? Quem faz faxina, principalmente no começo. Sim, também. Por hora, também assim, né? Tem várias possibilidades. Mas acaba sendo, por exemplo, exatamente metade do salário? Se trabalha período integral, ganha um salário mínimo. Não. Geralmente, as pessoas que trabalham por hora são pessoas, por exemplo, se é uma pessoa já idosa, essa pessoa recebe algum tipo de benefício do Bitur Leumi, algum benefício previdência. Vou te dar um exemplo de um idoso. Ele já recebe o benefício, mas o benefício é um valor baixo, para ele não ajuda, ele precisa trabalhar, só que ele não pode trabalhar mais do que determinadas horas por dia, senão ele perde o benefício, entende? Então, geralmente funciona esse trabalho por horas mais para quem tem esse problema de receber algum tipo de benefício ou trabalha em alguma outra empresa e é mais um adicional para não gerar impostos. É mais por conta disso, essa diferença. Não sei se deu para explicar muito bem, mas, assim, a priori, o que o pessoal usa mesmo aqui é o horário integral, tá?
Quem vai utilizar trabalho por hora é pessoa que já tem algum tipo de benefício ou trabalha em outro lugar, para ter uma diferença de tributação, vamos dizer, uma coisa mais fácil de entender. Não, mas no período do Lupano é muito comum trabalhar por hora ou meio período, também tem Sim, essas sim, possibilidades. sim, porque é aquele período que a pessoa está estudando a língua, o saldo que ele está ainda é pequeno, precisa de algum valor mais para ajudar com as contas, e acaba e até uma forma de treinar a língua, né? Num trabalho no dia a dia. Legal. Sim. Rosete, como que funciona? Qual é o valor do salário mínimo e a hora de trabalho? A hora de trabalho aqui hoje está, vou te falar certinho, 29 shekel e 12 centavos, mas dependendo do contrato de trabalho, essas horas podem variar. Tem contrato que o empregador coloca 35, tem empregador 40, 45, entendeu? Mas a hora paga pelo governo básico são 29 shekel e 12 centavos, e o valor do salário mínimo 5.300 shekel. Existe já uma aprovação que em breve o salário vai ser atualizado para 6.000 shekel, mas ele ainda não está em vigor. Tá? Tem previsão para o valor por hora? Não entendi a tua pergunta. O valor de hora é 29,12. Não, mas, por exemplo, vai aumentar para 6. Para 6 ainda a gente não tem, não. Eu posso depois ver essa informação e te passar para poder atualizar, mas a priori a gente ainda está com os 5.300. E 29. Mas isso é o mínimo, tá? Tem pessoas que vão aumentar o valor desse salário com as horas extras, ok? Isso é o básico do básico. Tá, então já explica para a gente como é que funciona essa parte de hora extra, noturno, Shabbat, nas festas. Então, como eu te falei, dependendo do contrato de trabalho, ali está estipulado se você pode fazer tantas horas extras por dia, por semana, por mês, ou se você vai receber um valor global por todas as horas extras trabalhadas, tá? Na prática, a lei diz que você só pode trabalhar 2 horas por dia, mas tem gente que trabalha muito mais porque quer ganhar mais, né? Agora, tem que ver, assim, quando você receber teu contrato, se não existe essa cláusula de que, vamos dizer, por mais horas que você faça, você só vai estar recebendo aquele valor X, tá? Eu tive, alguns dias atrás, uma senhora que ela falou assim, nossa, o meu salário veio muito baixo, eu fiz tantas horas. Eu falei, você tem seu contrato de trabalho? E ali dizia que por mais que ela fizesse horas, ela só ia receber 200 shekel por todas as horas trabalhadas. Se ela fosse cobrar cada hora, ela ia estar recebendo muito mais, né? Cada hora extra, ela tem um acréscimo de 25%, e se for no horário noturno, de 11 horas da noite às 5 horas da manhã, ela tem um acréscimo de 50%, tá? No valor da hora. Quem é judeu que não trabalha no sábado e quiser trabalhar no sábado, aí ele tem o valor da hora acrescido de 100%, ou seja, ele recebe em dobro, tá? Existe uma, por exemplo, se é um árabe que está trabalhando no Shabat, ele não vai ter essa diferença, porque para ele não é um dia sagrado. Essa regra é para quem é judeu, tá? Isso tem que ficar claro, porque muita gente fala, eu trabalho no Shabat e não recebi em dobro. Se você não é judeu, você não está cadastrado como Yehudi, você não vai receber a mais. E Yom Tov segue as mesmas regras de Shabbat? Então, Yom Tov, sim, segue as regras. Agora, abrindo um parêntese, a gente tem festas que são vários dias, por exemplo, Pessah e Sukkot. Tem gente que trabalha naquele período. Aí, novamente, a gente vai lá no contrato de trabalho. Tem empresas que colocam que aquele período são de férias coletivas. Tem empresa que diz que você vai trabalhar naquele período, mas você vai descontar dos seus dias de férias. E tem empresas que vão te pagar o dia, tá? Então, vai depender muito do que tiver estipulado no teu contrato de trabalho, os dias de festas. Festas que são, como é que se diz? Obrigatórias, que você não, por exemplo, Rosh Hashanah, Yom Kippur, o primeiro dia de Sukkot e o último dia de Sukkot, Shavuot, esse você trabalhando ou não,
você vai receber, tá? Tem pessoas que trabalham, que são profissões de segurança ou de saúde, trabalham da mesma forma, mas quem não trabalha, recebe igual, tá? Sem ter nenhum desconto. E como é que são as férias? Tira direto 30 dias? É menos dias as férias? Não, aqui não existe 30 dias. Esquece. Aqui varia de 10 a 14 dias, tá? Nos 4 primeiros anos. E conforme você vai tendo mais tempo de casa, você pode chegar até a 16 dias, tá? Por que eu falo que varia entre 10 e 14 dias? Porque depende do tipo de trabalho que você faz. Se você trabalha 5 dias na semana ou se você trabalha 6 dias na semana, tá? Nos primeiros dias, 5 dias, você vai ter férias de 10 dias, 6 dias na semana, 12 dias, incluindo mais um sábado, uma sexta e um sábado, que aí esses 12 dias se transformam em 14 dias, entendeu? E a partir do quinto ano, vai aumentando mais um dia, e assim por diante. Outro detalhe, aqui não tem aquele adicional de 1/3 que a gente tem no Brasil. Esqueçam isso. E aqui também não tem, assim, não vou dizer que não acontece, dependendo do empregador, mas é muito difícil você vender suas férias, entendeu? Aqui eles vão fazer você tirar, é muito difícil do empregador te pagar, a não ser que ele esteja precisando muito do teu serviço ou ele precisa cobrir alguém, ele vai pedir para você, mas isso quase que não existe aqui, tá? E tem o período mesmo, passou um ano, ele tem que tirar férias direto ou pode ficar tanto tempo sem tirar férias? Não. Geralmente, isso está estipulado no contrato. O empregador, geralmente, ele marca o período que o funcionário pode tirar os dias de férias. Geralmente, ele tenta conciliar com os outros funcionários da empresa para que não esteja todo mundo tirando no mesmo período, entende? Então, pertinho de vencer o teu ano de trabalho, ele vai te comunicar quando você pode tirar as férias. Tá? Entendi. Existe o Vale Transporte? Quer dizer, ajuda... Sim, é o auxílio passagem, sim. Isso. A lei dá, vou te falar o valor certinho que eu anotei aqui, R$ 22,60 por dia de trabalho, tá? Mas o que acontece? Aqui a gente tem o RAFCAV, que é como o Vale Transporte aí no Brasil. A gente tem tipos de programas dependendo das regiões que você trabalha. Por exemplo, se você está no Gush Dan, que é onde eu estou, por exemplo, o centro do país, né? Você tem pacote que você faz a recarga daquele valor e você pode usar o mês todo. Você anda por Tel Aviv, Ramat Gan, Petah Tikva, Roda Sharon, você faz todo aquele percurso e você paga 213 shekels, vamos dizer, por mês. Geralmente, o empregador paga esse valor, em vez de ficar te pagando por dia. Tem empregador que, por exemplo, ele te dá um valor, vamos dizer, olha, eu quero que você venha de carro, isso aqui supre o que você vai gastar com gasolina e tudo mais. E tem empresas que colocam ônibus à disposição, por exemplo, mercados de grande porte, né? Eles têm ônibus para pegar e levar o funcionário para não ter que ter esse gasto com a compra do vale e até para não ter o desconto também no contra-cheque do empregado. Entendeu? Só para entender, então, assim. Esse auxílio passagem é o empregador que paga e tem um desconto do salário, né? Isso. E mais um detalhe, quem tem direito, não são todos os empregados, tá? Quem precisa pegar um ônibus que ele tenha mais do que 3 estações até o trabalho, da casa do empregado até o trabalho, que tenha no mínimo 3 estações. Se você, vamos dizer, mora na mesma rua do trabalho, não passa de 3 pontos, muito provavelmente você não vai ter direito ao auxílio transporte, entendeu? É assim que eles marcam para quem tem direito ou não. Legal. Bom, agora a gente vai entrar num tema que é bem complexo, acho que teria até que gravar uma entrevista à parte, mas só para a gente dar uma pincelada, mais ou menos, falar sobre Bituach Leumi e a Previdência Privada.
Então, aqui em Israel, a gente tem o débito no contra-cheque do Bitur Leumi. O que é isso? Ele refere-se ao imposto de saúde, que a gente utiliza o Kupat Holim, a gente paga uma taxa, e também um valor que é recolhido para a Previdência Pública, né? Que quando a gente chegar na idade de aposentadoria, a gente vai ter esse desconto, vai ter essa aposentadoria pelo tempo que a gente trabalhou. Só que essa aposentadoria foi vista há um tempo atrás, o valor dela é muito pequeno, não supre o teu custo de vida já na vida de idoso, vamos dizer assim. Então, o governo instituiu que, fora a previdência pública, a gente tem que pagar também a previdência privada, que é a famosa pência, que a gente fala aqui, né? Então, a gente começa a recolher e isso é descontado do nosso contra-cheque para a gente fazer um fundo de aposentadoria. Quando a gente chegar na idade de aposentadoria, a gente receberia, a priori, o Bitur Leumi e também o valor da pência. O que acontece? Muita gente, o que faz? Às vezes é demitido, precisa utilizar aquele dinheiro, acaba sacando aquele valor da previdência privada para poder se manter antes de chegar na idade de aposentadoria, entendeu? Por isso que é um tema complexo, que ele tem várias nuances, vários detalhes, mas a priori são descontos que a gente tem no nosso contra-cheque a título de previdência e do imposto de saúde. Tá? É obrigatório? A previdência é obrigatória também? Então, se é a primeira vez que você está começando a trabalhar em Israel, a lei diz que o teu empregador ele pode aguardar até o 6º mês do teu trabalho, né, para começar a descontar esses valores. Você já trabalhou aqui e começou num outro trabalho, ele tem que já imediatamente começar a recolher, porque você já tem uma apólice aberta, entendeu? Agora, um pequeno detalhe, tem pessoas que não avisam, saiu de um emprego, entrou em outro, não avisam ao empregador que ele já tem uma apólice aberta. E aí, o que o empregador faz? Ele vai e abre numa companhia diferente. Aí a pessoa, às vezes, tem várias contas de seguro, né, de previdência, e não sabe. Depois ele pode também unificar, juntar tudo numa apólice só. Tá? A gente tem até profissionais só que trabalham com isso, que é para fazer exatamente esse tipo de trabalho. Legal. Então, pessoal, ficar esperto aí, quando for conseguir o 2º emprego, não deixar abrir contas diferentes para não perder controle, né? Senão acaba perdendo o controle. Sim, e mais um toquezinho, que isso é até para as pessoas que já estão aqui mesmo, morando em Israel e às vezes nem se atentam a isso. Quando o empregador abre para você uma apólice, tá? Você tem acesso ao teu extrato, ao teu fundo, através do site da seguradora, né? Você pode entrar lá com o número da teu dados, um código que eles mandam para o teu celular, e você pode acompanhar se a empresa está fazendo o depósito correto. Porque tem muita empresa que ela desconta do teu contra-cheque, mas ela não deposita. A pessoa só vai saber depois que ela foi demitida ou que ela precisa utilizar aquele dinheiro e chegar lá e ver que a conta está zerada. Então, sempre falo, pessoal, recebeu, vai sempre acompanhando, mês a mês, para ver se o depósito está lá feito bonitinho, tá? Isso é um direito seu e obrigação do empregador de passar todas as informações que você precisar. Aqui no Brasil também acontece, né? O pessoal recolhe o fundo de garantia e não paga. Mas aqui as pessoas acham que está em Israel, todo mundo é santo e a empresa vai cumprir. E tem gente que trabalha 3, 4 anos, quando sai do trabalho é que vê que nunca teve um depósito feito. E o desconto foi feito lá no contra-cheque da pessoa, entendeu? E o que acontece? Tem que mover uma ação? Como que funciona? Então, aqui, antes de se mover a ação, a gente sempre faz, que a gente diz no Brasil, notificações. A gente notifica a empresa para falar, olha, será que aconteceu alguma coisa? Vou te dar um prazo para você recolher. Às vezes tem empresa que paga nesse período e tem empresa que não. Aí você tem que acionar judicialmente para poder receber esses valores. Então, pessoal, controla aí para não ter essa dor de cabeça extra, né? Em Israel, se já perceber no primeiro mês, já começar a ver, porque se deixar, às vezes o valor fica alto e aí as coisas começam a complicar cada vez mais. Quanto mais alto, é mais difícil da empresa pagar. Exato. É mais briga.
É mais briga, exato. Então, Sim. pessoal, aí uma dica, ficar esperto com tudo isso. Talvez seja um pouco chato, mas vai evitar problemas Eu vou te falar no que muitas vezes, às vezes o brasileiro fala assim, ai, deixa para lá, eu prefiro perder o dinheiro porque é muita dor de cabeça e eu não sei falar a língua e eu não quero me aborrecer. E por isso, para que não chegue a esse ponto, porque realmente eu já vi muita gente deixar para lá porque não quis entrar em briga judicial aqui. Realmente é muito diferente do Brasil, até porque você não tem o domínio da língua e você às vezes é questionado pelo juiz e alguma coisa, você não sabe falar, mas assim você já tem como se proteger com antecedência para que isso não aconteça, né? Legal. Agora, vamos falar vários números aqui. O que são os formulários 101, 106 e 161? Então, o formulário 101, que a gente chama aqui, que é o cartão do empregado, né? Geralmente, quando você entra numa empresa, você recebe esse formulário e ali você coloca todos os seus dados pessoais. Por exemplo, se você é solteiro, se você é casado, se você tem filhos, se você não tem filhos. Por que isso? Primeiro, para o cadastro da empresa e segundo, para a parte de contabilidade. Lembra que eu falei que aqui o sistema é de pontos? Então, dependendo do teu perfil ali, você tem um desconto maior ou um desconto menor. Então, é para isso que é o formulário 101. E lembrando que eu falei lá na frente, isso não é o contrato de trabalho, tá? É uma simples, um cadastro de informação sua pessoal, tá? E ele tem a parte, um detalhe novo agora, ele tem o formulário físico, que antigamente você ia no trabalho, eles te davam para preencher, e hoje as pessoas estão fazendo de forma eletrônica, né? A empresa te manda o link, você preenche digitalmente, manda para lá e já está com todas as informações cadastradas. O formulário 106 é um formulário que a empresa te dá no final de cada ano fiscal, dizendo todos os valores que você recebeu. Geralmente, esse formulário é mais utilizado para os empregados que declaram imposto de renda. Geralmente, são pessoas que têm salários mais altos, né? Então, isso é mais para imposto de renda em si. E o formulário 161 é o formulário que ele te diz todos os valores que foram recolhidos a título de pência, né, de Bituar-Leumi. Caso você seja demitido, né, e você for pedir o seguro-desemprego, eles vão se basear com as informações que estão naquele formulário, tá? Se você pede demissão, você tem mais de um ano de trabalho, você pode também se habilitar ao seguro-desemprego com base nesse formulário, mas só depois de 3 meses de dispensa, né, da saída. Esse formulário 161 é muito importante o funcionário, quando sai, solicitar, porque às vezes a empresa não entrega. E aí você vai acionar o Bituar-Leumi, eles vão te pedir, e você passa por um parto para pedir à empresa esse documento. Então, o correto você foi dispensado, na hora da dispensa eles têm que te dar esse formulário, tá? No máximo em 1 semana, não pode passar disso, porque isso é um documento teu que você tem direito. Tá, e uma curiosidade, esses formulários é uma relação só entre trabalhador e empregador, ou essas informações vão para o governo, para o Bituar-Leumi? Não, vão para o governo também. Vai tudo para o Urechutamicim, que seria a receita daqui, e para os órgãos contábeis, né? Bituar-Leumi, Previdência, tudo vai estar ali informatizado. Você joga seu Teudat Zeuta ali, você tem toda a sua vida no computador. Aqui funciona assim. Não, legal, porque aí é mais fácil de, né, reunir todas as informações, tomar as decisões, ver o que tem direito, o que não tem direito, tudo isso facilita muito, fica muito mais fácil, realmente. Verdade, sim. Bom, Marcos, alguma pergunta? Você está bem concentrado aí? Eu tenho, mas eu acho que eu ia perguntar, por exemplo, eu sei que tem trabalho tipo assim, restaurante, né? Não sei se vale a pena colocar aqui agora, mas a pessoa fica à disposição. Se tiver, vai para o trabalho, fica lá esperando, se tiver necessitando a ajuda dela para trabalhar, trabalha, senão volta para casa e não ganha nada. Assim. Olha só, geralmente quem trabalha em restaurante trabalha por hora, né? Tendo trabalho ou não,
a priori correto, né? Você chegou lá, você ficou à disposição, mesmo que não tenha nada, ele tem que te pagar o dia, você foi lá, né? Agora, aí é que acontece, é o contrato, né? Não, tem empregador que sabe que às vezes você olha radar, você não sabe, e fala assim, olha, hoje não tem trabalho não, você está dispensado, vai que eu não vou te pagar nada. Mas você pode brigar, você falou, não, você mandou eu vir, né? Independente de ter coisa ou não, eu vim para cá. Agora, quem trabalha também em restaurante, aqui a gente tem costume de pagar os 10% lá no restaurante, né? E aquele valor ele é dividido entre os funcionários. Então, é como se ele tivesse um adicional fora o pagamento das horas que ele trabalhou. Entendeu? Isso é deles, de todos os funcionários do restaurante. E tem um pessoal que fala que é uma boa grana, né? Trabalhar com essas caixinhas aí. Porque aqui o pessoal paga, é costume, todo mundo deixa. Diferente no Brasil, você paga se você quer. Se você gostou do atendimento, você vai pagar. Se não quiser, você vai falar, olha, eu não vou pagar porque eu não gostei do atendimento. Mas aqui se paga sim. E o normal é pagar 12%, né? Pelo menos quando eu estive aí, o pessoal falava... Tem lugar que você pode pagar 10, tem lugar que geralmente pagam 12. Vou te falar que aqui no centro, geralmente o pessoal paga 10% só, até porque aqui as coisas são mais caras. Sim. Entendeu? Mas é uma coisa que ajuda, sim. Então, valeu a minha pergunta. Valeu, com certeza. Legal. Por que não? Bom, quer acrescentar mais alguma coisa? A gente já passou as perguntas programadas para esse primeiro episódio, vamos dizer assim, né? Tem mais alguma coisa que queira acrescentar? Olha só, não está na nossa listinha aqui, mas eu vou fazer assim, abrir um adendo, por exemplo, tem pessoas que trabalham em 2 empregos, né? E aqui em Israel a gente faz um procedimento que se chama Tium Mas. O que é isso? Você avisa a receita daqui que você trabalha em 2 empregos, para você não ser tributada nos 2 igualmente. Então, eles fazem uma média para que você tenha um desconto menor. Muita gente aqui trabalha em 2 empregos e não sabe disso. Então, se você tem 2 empregos, faz isso. Tem cidades, né, que a gente tem pessoal brasileiro voluntário que trabalha em prefeitura, que te ajuda a fazer esse procedimento. Não é nada muito difícil, mas se você tem dificuldade com a língua, procura alguém para poder fazer esse procedimento, tá? Porque a carga tributária aqui é muito grande. Né? Então, tudo que você consegue enxugar um pouquinho, vale a pena. Com certeza, ajuda demais. Posso só falar mais uma coisinha? Claro. Por exemplo, desse formulário 161, ou dos outros, todos estão sabendo porque a empresa informa que recolheu os valores do empregado. Mas não prova que ele pagou. Como é que funciona? Não, geralmente, quando ele faz o formulário 161, ele informa o que ele pagou. Às vezes, o que pode acontecer é que tem diferença. Né? Às vezes, o que você pagou no teu contra-cheque é maior do que está lá relatado. Por isso que esse documento, para você, é bom. Até se você tiver algum problema judicial, você tem ali uma prova. Agora, mais uma vez, sempre que você sabe os dados da tua apólice, qual é a seguradora, vai sempre acompanhando, para ver se o depósito está certo. Aí eu vou te dar uma outra dica. A gente tem aqui um profissional que já está aqui há muitos anos, que ele é especialista nisso. Ele te ajuda a verificar se você tem os depósitos, se a tua apólice é boa, se a tua empresa te abriu uma apólice legal para você, se não está te prejudicando. Ele consegue te instruir, porque a gente aqui não sabe se a apólice que foi aberta, você vai ter um bom salário lá no final da tua vida, né? Se o desconto que está tendo no teu contra-cheque é o correto, ou se ele está maior. Então, quem quiser, eu até vou abrir o nome dele, é o Rony Hadid, que ele é economista. Quem quiser, eu posso depois dar o contato. Ele é um profissional para poder explicar isso e até programar. Né? Ele trabalha com aquela previdência programada que a gente fala do Brasil. Entendi. Entendeu? Legal. E até depois, quando precisarem, seguros. Aqui em Israel precisa-se seguro para tudo. É um profissional que fala a nossa língua e vai poder explicar
porque os profissionais daqui com cola cavoda, eles não têm muita paciência, né? Que bom. Me lembrei disso agora porque eu tive que renovar o seguro do carro da minha filha. Uau! Se a gente não tem aquele jeitinho para nos ajudar, ia sair uma conta enorme. Isso é legal. Isso é bom do brasileiro. Às vezes é bom procurar Sim. um brasileiro para ter um atendimento mais próximo, que é o que a gente faz aqui. A gente está mais Não, eu já acostumado. estava preocupada, porque o seguro vence domingo e eu falava, pelo amor de Deus, você tem que me ajudar. Você esqueceu? Ele falava, não, eu estou procurando o valor mais em conta, porque deu uma disparada aqui, está o dobro do que você pagou o ano passado. Quer dizer, se fosse um profissional daqui, ele não ia se preocupar com isso, né? Ele ia falar, olha, aumentou, você vai pagar isso e acabou, né? Então, acho que vale a dica aí também. E ele trabalha com essa parte da previdência privada, inclusive para quem é autônomo, né? Eu estou falando essa parte toda do contrato de trabalho para quem é assalariado, mas quem é autônomo também tem que recolher, né? Porque senão no final da vida dele ele vai receber o quê? Nada. Então, ele te ajuda a programar justamente isso, né? Quanto que você pode pagar por mês, quanto que você vai receber lá na frente, ou se você pode fazer aportes. Então, isso também é bem importante. Com certeza. Agora eu estou falando com vocês, agora eu me lembrei, a gente depois tem que falar do autônomo, né? Sim, também. Que ele ficou a gente está falando só do assalariado. Sim. E também aqui Verdade. você tem a possibilidade de ser autônomo e também ser assalariado ao mesmo tempo. Então, a gente tem que incluir aí também. Não estou falando que esse é um tema que abre para um montão? Com certeza. Vamos ver. A gente até inclui, né? Porque tem mais 3 aí para fazer. Vamos incluir esse tema também, com certeza. Sim. Legal. Bom, então, eu vou até colocar assim o seguinte. Eu tenho certeza que deve ter muita dúvida aí do pessoal. Se você quiser disponibilizar depois o WhatsApp ou o e-mail, a gente pode responder, porque eu sei que é um tema que todo mundo fica bem perdido aqui, né? Às vezes até alguma pergunta que a gente pode responder num vídeo que seja de sequência desse aqui, tá? Sim. Legal. Aí ótimo. Informação. É isso aí. Tá vendo? A gente faz as conversas, o tempo passa rapidinho, viu? Muito. Com certeza, flui. É muito gostoso. Também, né? É muito gostoso. Bom, legal. Legal. Então, vamos encerrar esse primeiro episódio por aqui. Tem mais 3 pela frente, tá bom? E é isso aí. Tchau, pessoal. Obrigado, Rosete. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima. Se Deus quiser. Tchau. Tchau.